Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Mais uma vez, amados, nos encontramos no estúdio da Cultura M. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para dar continuidade à mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas somos os transmissores desta mensagem, que é a mensagem do sétimo anjo, o mensageiro que Deus enviou para o tempo do fim, com as vindicações confirmadas à luz das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos dar sequência na Escritura de Apocalipse 3:7, onde mostra o período da era da igreja de Filadélfia. Nós vamos ler e vamos tomar um pequeno texto para comentar nesta noite. Apocalipse 3:7 diz: "E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da sua Escritura. O que habita no abrigo de Deus estará sob as sombras do amor. Sobre ele não virá nenhum mal, e em suas asas feliz viverá. Encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem par, comunhão desfrutar, e para sempre seu nome exaltar. Os que habitam no abrigo de muito felizes para sempre estarão. Anjos guardam suas vidas e saúde, e seus pés nunca resvalarão. Oh, eu quero habitar no encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem par, comunhão desfrutar, e para sempre seu nome
habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Caiam 1000 ou 10.000 ao seu lado, mas a ele encontrarei paz e profundo amor e delícia sem par, comunhão desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Cultura Gospel. Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós estamos dando graças a Deus por este privilégio que temos de encontrar esta porta aberta aqui, Cultura M680, por onde Deus tem dado para nós esta oportunidade de poder transmitir aos nossos amados irmãos e irmãs a palavra pura como ela é. Eu quero deixar claro aos nossos ouvintes, irmãos, irmãs e de demais sistemas religiosos, que nós não estamos aqui para brincar de igreja e nem para simplesmente se aparecer. Nós não estamos aqui por nós mesmos. Estamos aqui porque temos um grande motivo e um objetivo: trazer almas a Cristo. Fazer com que essas pessoas compreendam que elas têm que dar conta de suas almas na presença de Deus e precisam estarem posicionadas. Se você estiver fora de posição, você perderá o rapto, perderá sua salvação. Você perdeu o tempo todo nesta terra. Não adiantou você ter bens, carros, casa boa, bons salários, filhos, netos, esposa. Não adiantou nada se você perder a sua salvação. Então, meu irmão, aproveita, ouça a palavra do Senhor como ela é. Creia, obedeça a Cristo. As Escrituras dizem em São João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva brotarão do seu interior. Nós estamos aqui para transmitir aos nossos irmãos e irmãs e ouvintes somente Escritura, somente a palavra. Então nós lemos a Escritura de Apocalipse 3 e eu vou comentar um pouquinho nesta noite sobre o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Veja bem, meu irmão, o que ele quer dizer com palavra de sua paciência? O que Deus quer dizer com isso? Hebreus 6, 13 a 15. Veja, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Veja, o Espírito está falando acerca da palavra de Deus que nos é dada. Esperar pelo cumprimento dessa palavra requeria paciência. É o que muitos não têm esperado. Têm aceitado dogma, credo, heresias, até mesmo o povo da mensagem, irmãos crentes da mensagem, têm aceitado outras ideias além daquilo que foi pregado. Isso é um perigo. Por quê? Não tem tido paciência, como Eva não esperou a hora certa e se enredou com o serpente. Ela avançou o sinal, ela adiantou. E eu digo, você irmão, irmã, espere em Deus, tenha paciência. Então veja, esperar pelo cumprimento dessa palavra
requeria paciência. Assim como requereu no caso de Abraão, ele ficou firme como vendo o invisível. Ele foi paciente e então a palavra finalmente se cumpriu. Assim que Deus ensina paciência a seu povo, meu irmão. Ora, se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas, no mesmo instante em que você orasse, você nunca aprenderia a ter paciência, mas se tornaria ainda mais impaciente com a vida. Deixe-me lhe mostrar esta verdade ainda mais claramente. Verificamos Hebreus 11, 17. Veja, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, a palavra de Deus, ofereceu seu unigênito. Aí está. Abraão foi provado depois que recebeu a palavra da promessa. A maioria pensa que tão logo oramos em nome de Jesus Cristo sobre as boas promessas de Deus, não poderia haver uma prova. Porém, aqui diz que Abraão foi provado depois que recebeu a promessa. Isto é exatamente correto, de acordo com o salmista, referindo a José. Agora, deixa eu fazer um pequeno gancho aqui, meu irmão. Todos os filhos de Deus são provados, são testados. Deus, ele nos testa, ele dá testes para nós. Abraão, ele deu 3 testes para Abraão. E Abraão passou nos 3 testes. O primeiro teste que Deus deu para Abraão foi esse: sai do meio da sua parentela. Está lá em Gênesis 12. Sai do meio do seu povo, Abraão. Vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E Abraão creu, teve fé em Deus e saiu, abandonou sua família, seu pai, seus irmãos, seus tios, seus parentes, tomou sua esposa e seu gado e um sobrinho que o acompanhou e ele foi embora. Veja, esse foi o primeiro teste. Será que você dá conta de passar no primeiro teste? O segundo, Abraão não tinha filho, a sua esposa era estéril, não gerava. Ele era criticado, zombado, porque sua esposa não criava. E o segundo teste foi esse, que Deus prometeu para ele um filho. E ele esperou. Sabe quantos anos ele esperou para ter um filho? 25 anos. E sabe quando foi que Deus fez a promessa do filho? Ele estava com 75 anos de idade, já estava velho. E Sara estava com 65 anos, quando Deus deu a promessa para eles. E eles, mesmos velhos, passou no teste, porque ele não titubeou na fé, ele creu. Sabe quando que ele foi ter o filho? Quando ele estava com 100 anos de idade. Com 100 anos, Deus renovou Abraão e Sara para ter o filho prometido. Passou no segundo teste. Orou 25 anos. Agora você ora um dia, ora 2 dias, ora uma semana, ora um mês, ora um ano, e Deus não te responde, ou Deus não te dá, você já desiste. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que clamar até alcançar. Por isso que ele falou, aquele que bate a porta se abre, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Você tem que ser insistente com Deus, você tem que importunar a Deus na sua petição. Você está me entendendo, meu irmão? Senão você não alcança. E quando Deus não te der, você tenha paciência, espera. Marcos 9:23 está escrito que tudo é possível ao que crê. Então veja, Abraão passou no primeiro teste, Abraão passou no segundo teste, Deus deu para ele o filho. Quando o menino estava com seus 12 anos, seus 14 anos por aí, um jovenzinho, um adolescente, veio o terceiro teste para Abraão. E esse terceiro teste foi mais duro ainda. Abraão, sim, Senhor, vai no Monte Moriá, leva teu único filho e oferece em holocausto, em sacrifício. Ó, meu irmão, será que se Deus pedisse para você um filho ou uma filha, será que você faria o que Abraão fez? Abraão tinha tanta fé em Deus, que aquele filho era o filho da promessa, daquele filho que ia vir todas as suas gerações. Ele tinha tanta fé, que ele creu que da cinza Deus ressuscitaria o Isaque. Mesmo depois de oferecido em holocausto,
totalmente queimado, sacrificado, Deus o daria para ele de volta. Esta era a fé de Abraão. Mas Deus não permitiu ele fazer nada com o moço. Deus estava testando a fé de Abraão. Como Deus testou o mancebo rico. Vai, vende tudo quanto tens, vem e me segue. Era um teste, não precisava ele vender tudo. É para ver a intenção dele. Ele voltou cabisbaixo e triste. Então, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas não passam no teste da fé. Mas os que passam são os filhos de Deus. Por isso que ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência. Você tem que guardar a palavra da paciência. Você tem que esperar em Deus. Se Deus está demorando, espere. Se ele tardar, espera no Senhor. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, subirão com asas como de águia, porque a águia renova a sua mocidade. Então, meu irmão, espera, irmã, suporta. Você não está dando conta de vencer? Ore a Deus, pede forças e suporta. Ah, irmão, eu não suporto mais. Eu vou para o mundo, eu não acho uma esposa, eu não acho um marido na mesma fé. Eu vou para o mundo, não. Eu vou procurar lá fora, não. Espera em Deus. Espera no Senhor e peça a Ele. Ele providenciará. Ele lhe dará o que você precisa. Porque nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará àqueles que lhe o pedirem. Então, meu irmão e minha irmã, veja, o Salmo 105:19 diz: até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Deus nos dá grandíssimas e preciosas promessas. Ele prometeu cumpri-las. Ele o fará. Porém, desde o tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas, porque somente na paciência possuímos vida. Que Deus nos ajude a aprender esta lição, assim como sabemos que o povo desta sexta era aqui em Filadélfia, eles aprenderam paciência. Lemos a história das vidas destes grandes cristãos. Que contraste vemos entre as suas vidas e as nossas, porque eles eram tão pacientes e quietos, e hoje somos quase que vencidos pela super impaciência e desespero e pressa. Então, meu irmão, minha irmã, veja bem, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, irmão, irmã, guarde a palavra da paciência. Espera, suporta, seja resignado. Você está me entendendo? Não fique blasfemando. Tem pessoas que ficam só murmurando, só reclamando, só sabe reclamar. Se chove, está reclamando. Se faz calor, está reclamando. Se vai na igreja, está quente, o ventilador não está suportando, reclama. Reclama disso, reclama daquilo. Irmãos, igreja, ouvintes, os murmuradores não entrarão no reino do céu. Nós não podemos ficar murmurando, reclamando. Nós temos que ser gratos. Vamos agradecer. Vamos agradecer por tudo. Esse final de ano, lá no tabernáculo, eu pedi para os irmãos nos cultos de oração, não pedi nada, só agradecer. Porque no último culto do ano nós vamos pedir umas bênçãos especiais para o novo ano. Mas antes nós estamos agora agradecendo, só período de agradecimento, pelo que Deus fez por nós, de chegar no final do ano de 2013. Quantos não chegaram, meu irmão? Quantos morreram? Quantos se sucumbiram? Quantos apostataram pela fé? Quantos foram por pecado? Quantos que estão no adultério, na fornicação, na prostituição? Quantos que foram por roubo, por crime? Quantos que apostataram na fé? Muitos.
Mas você está vencendo, você está chegando, você ainda está indo à igreja, ainda está adorando, ainda está tomando ceia, ainda está mostrando que está interessado pela causa de Deus. Isso mostra que você é um vencedor. Agora, se algo você pede a Deus e não alcança, suporta. Tenha paciência com Deus. Noé teve paciência com Deus, esperou 120 anos para chover. Deus falou: Noé, faz a arca, vai chover. E ele começou a construir a arca, meu irmão. Foi 120 anos. E ele pregando. E sabe de uma coisa? Quando ele acabou de entrar na arca, ele e seu povo, não ganhou uma alma. Nenhuma alma Noé ganhou com a sua pregação. Só que tem uma coisa: todo o povo antediluviano foi para o inferno. Eles foram condenados pela pregação de Noé. Então, meu irmão, se você está trabalhando e não está vendo fruto, mas você está fazendo o que Deus mandou, não se preocupe. Faça o que Deus mandou. Se Deus te mandou orar para os enfermos, mesmo que todos vão morrer amanhã, você ore para os enfermos. Se tiver 1000 enfermos aqui e você orar para os 1000 e os 1000 morrerem amanhã, você continuará orando para os enfermos. Porque a sua missão é orar para os enfermos. A sua missão é evangelizar, é pregar a palavra. Quem converte é Deus. Quem traz as almas no altar é Deus, não é o homem. Nós não nos gloriamos no que fazemos. Toda glória pertence a Ele, a Cristo. É Ele que opera e efetua a sua obra através de pessoas, de seus filhos. Por isso que eu tenho que ter paciência. Quando eu vou orar, se me falte as palavras, eu tenho que esperar. Ter paciência para Ele colocar na minha mente as palavras inteligíveis. Então veja, Ele continua dizendo-lhes: como tomaste minha palavra e a viveste, assim te tornaste paciente. Então, meu irmão, se você toma a palavra de Deus na sua vida, você ganha esse dom, esse fruto do Espírito, que é um dos frutos excelentíssimo. A paciência denota o caráter de Deus. Eu te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Agora aqui vemos novamente a sobreposição das duas eras, uma era sobre a outra, porque esta promessa tem a ver com o fim do período gentil que culmina na grande tribulação. Meu irmão, eu quero destrinchar aqui para que vocês possam ver à luz das Escrituras. Eu te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Este versículo não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e passará pela tribulação. Se quisesse dizer isso, teria dito isso. Porém, disse: eu te guardarei da hora da tentação, não tribulação. Vamos por menores. Eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação no Éden. Será uma proposta muito convidativa, apresentada em direta oposição à palavra ordenada por Deus. Todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e tão vivificante que enganará o mundo. Somente os escolhidos não serão enganados. A tentação virá como segue: o movimento ecumênico que começou sobre o que parece um tão belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fôssemos um, torna-se politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todos se juntem a ele, quer diretamente, quer por aderir aos princípios decretados em lei, de forma que nenhum povo será reconhecido efetivamente como igreja, a menos que esteja direta ou indiretamente sob o domínio deste concílio. Os pequenos grupos perderão seus alvarás, privilégios, etc., até perderem todo o patrimônio, direitos espirituais para com o povo. Por exemplo, agora mesmo, em muitas, se não na maioria das cidades,
a menos que a associação ministerial local aprove. Não se pode alugar um edifício para cultos religiosos, para tornar-se capelão nas Forças Armadas, nos hospitais, etc. Agora, quase que obrigatório ser reconhecido como aceitável pelos grupos ecumênicos trinitários. À medida que esta pressão aumentar, e aumentará, será mais difícil resistir, porque resistir significa perder privilégio. Tantos serão tentados a acompanharem, porque sentirão que é melhor servir a Deus publicamente na estrutura desta organização do que não servir a Deus de nenhuma maneira publicamente. Mas eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás, mesmo que você queira chamá-lo de Jeová, mas os escolhidos não serão enganados. O que tudo isso significa, meu irmão? A hora da tentação é uma coisa que vai vir sobre as igrejas daqui uns dias. Todas as igrejas vão passar por um período que agora o Concílio Mundial de Igrejas, o ecumenismo, vai trazer. Essa hora da tentação, veja, a noiva de Cristo, ela passará pela hora da tentação, não pela tribulação. Então veja, meu irmão, você que é da mensagem, vocês que são denominacionais, certo? Que comem pão levedado, tomam suco de uva, para vocês não vai acontecer nada. Vocês que são batizados na Trindade, não vai acontecer nada. Vocês vão continuar com os seus credos, com os seus dogmas, com suas igrejas. Vocês vão continuar com as suas fanfarronadas de fé, com seus shows da fé. Vocês vão continuar, porque o aperto não vai vir para vocês, porque vocês já estão dentro do contexto ecumênico. Os batistas, os adventistas, os assembleianos, os neopentecostais, todo esse povo do sistema denominacional, meu irmão, eu sou claro para dizer, não vai vir aperto para a denominação. Vai vir aperto para quem não é denominacional. Como, por exemplo, nós da mensagem do Sétimo Anjo, nós não somos denominacional. No sentido espiritual. Veja bem, para nós continuar como igreja, nós vamos ser tentados a aceitar o dogma, a aceitar a lei e a bula do Papa. Para mim, por exemplo, continuar sendo um pastor, eu vou ter que entrar no Conselho Regional ou Conselho Mundial de Igreja, CMI. Se você é um advogado, você sabe que você precisa fazer parte da OAB. Se você é um médico, você tem que ter o CRM, senão você não pode dar receita, Conselho Regional de Medicina. Se você é um engenheiro, você tem que ter o CREA, Conselho Regional de Engenharia. E agora, desde 1960, que já está elaborada uma lei que chama Concílio Mundial de Igrejas, ou Confederação Mundial de Igrejas, o CMI. Quem não faz parte da Confederação Mundial de Igrejas não poderão pregar o Evangelho. A igreja que falar, nós não aceitamos entrar na confederação, ela vai perder o prédio, porque o prédio não é do homem, o prédio é da comunidade. Isso vai se tornar creche, a prefeitura vai usar esses prédios, o governo federal vai tomar posse de todas essas igrejas que não aceitar o Concílio Mundial. O que é isso? É a hora da tentação que virá para todos que habitam na terra. Aí você fala, por que as denominações estão nisso? Porque elas já estão de mãos dadas com Roma. Elas já aceitam a doutrina chave da bula. Mas qual é a doutrina chave da bula papal? Se você quiser, você vai na edição paulina, compra um livrinho chamado Ecumenismo. Esse livrinho chamado Ecumenismo, feito pelos bispos, pelos padres, lá tem tudo. Lá mostra o que vai unir as denominações com o sistema católico romano. O que une? Você sabe, só tem uma coisa que une os protestantes com o catolicismo. Você sabe o que une? Meu irmão, está na bula do Papa. Está na bula
papal. Eu não vou nem falar a língua latina que eles usam, certo? Porque é tudo feito no latim. Mas o que está na bula do Papa é o seguinte: todo homem, toda mulher, toda comunidade religiosa, toda igreja que batiza conforme o rito, conforme o dogma da Santíssima Trindade, ele já está no conceito ecumênico. Ele é nosso irmão ecumênico. Não importa se ele é metodista, luterano, batista, adventista. Desde que o batismo dele é trinitariano, então a única coisa que vincula a denominação para o catolicismo é o batismo. Porque o batismo trinitariano não é apostólico, é católico, criado no ano 325 por Constantino. Então o que fisga as pessoas é esse batismo errado, onde as pessoas estribam e crêem na Santíssima Trindade, que Deus é 3 pessoas, que é um dogma que quem criou foi Roma, que é uma mentira. Deus não é 3 pessoas, Deus é uma única pessoa. Isso é uma grande mentira. Então a mesma mentira que o serpente pregou em Eva, a mesma mentira pregaram nas igrejas. Igreja é mulher, igreja é Evas. As Evas e igreja estão todas enganadas também. Então, meu irmão, essa hora da tentação virá para os que habitam sobre a face da terra. Mas o eleito, o Filho de Deus, que tomou o nome do Senhor Jesus Cristo na cabeça e não aceitou o dogma, ele não vai mais pregar a palavra. Ele vai ser privado de pregar. Ele não vai mais poder testificar esse evangelho. E aí, mas Deus falou: eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Então o que vai acontecer? O rapto virá, porque nós vamos ser privados de pregar. O tabernáculo vai ser colocado um papel na porta do tabernáculo, fechado pelo governo federal, porque não pode fazer parte da Confederação Mundial de Igrejas. Nós vamos ser brecados. Nós não vamos poder dar conforto e verdade para os nossos membros. Não podemos mais efetuar batismo, nem santas ceias. O que vai acontecer? Todo mundo nessa terra vai ter que ser ecumênico. E aí Deus tem que fazer alguma coisa, porque senão malogrou tudo nessa terra. E não pode malograr, porque ele disse: se ele não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. E aí, para completar, vai vir depois o carimbo, não é isso? Que você só pode comprar no mercado se você tem a marca desse carimbo. Que você só pode sacar sua aposentadoria lá no banco se você participa, se você tem. Meu irmão, o aperto vai vir para todo mundo. Se você falar: não, eu sou ecumênico, você pode sacar então o seu dinheirinho no banco, continuar comendo sua aposentadoriazinha. Você vai continuar, porque você vai estar de mãos dadas com a besta. Mas para aqueles que não aceitarem, vai ser privado de tudo. Porque só pode comprar e vender quem tem o sinal, a marca da besta. E eu não vou entrar em detalhes, porque a marca da besta não é o chip na testa. A marca da besta não é um número. É uma doutrina. É algo espiritual, não é físico. Porque se for físico, se for uma marca no couro da testa ou na mão, corta aquilo, arrancou a marca. É algo que você não dá conta de tirar. E tem uma coisa que acontece nas pessoas religiosamente que você não dá conta de tirar. Agora, só tem um jeito de tirar. Você tem que ter a sabedoria para tirar esse vínculo que está vinculado a você. Se você não cuidar, você já está marcado com a marca da besta e não sabe. Então, meu irmão, vamos seguir aqui. Muito bem. Nós falamos um pouquinho sobre esta grande promessa. A promessa de Deus, Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Mas eu quero continuar mais um pouquinho para finalizar. Além disso, veja, os escolhidos não somente serão guardados, porém, à medida que este movimento se torna a imagem erigida para a besta, os santos terão ido no arrebatamento.
Porque eles vão montar uma imagem para a besta. Assim como Nabucodonosor, meu irmão, criou uma imagem. Vocês se lembram da história de Nabucodonosor? Ele não construiu a imagem de um homem santo? Lembram que Nabucodonosor fez uma imagem de um Deus e mandou todo mundo adorar? Quem não adorasse era morto. Sadraque, Mesaque e Abednego não prostraram diante da imagem. Você acha que aquilo foi feito por quê? Vai repetir agora, no tempo do fim. Só que não é uma imagem de ouro, visível. Agora, essa imagem erigida besta é um sistema do anticristo que está no computador da besta. O programa desse computador chama Labete, quer dizer, a besta. Já tem o programa e o nome da humanidade já está tudo lá. O nome de todas as pessoas já está lá. Então, assim como Nabucodonosor, lá na Babilônia, levantou, erigiu aquela imagem e mandou todo mundo adorar, agora no tempo do fim, vai repetir a mesma história. Se você é de Deus, você não vai aceitar a imagem erigida da besta. Quer dizer, o sistema do anticristo, que é religioso hoje. Lá foi físico, em Babilônia, mas hoje é espiritual. Mas se você não for, você vai cair de boca e vai aceitar tudo que a besta colocar na sua frente. Então veja bem, os escolhidos não somente serão guardados, porém à medida que este movimento se torna a imagem erigida à besta, os santos terão ido no arrebatamento. Por quê? Acabou, eu não posso fazer mais nada aqui na terra. Comprar eu não posso, vender eu não posso, congregar eu não posso, tomar ceia eu não posso, batizar as pessoas eu não posso. O que nós vamos fazer aqui? Acabou o nosso tempo. Deus tem que nos tirar. Deus tem que nos amadurecer e nos levar. Então veja, este pequeno movimento agradável e atraente que começou em companheirismo em Éfeso se tornará o monstro de Satanás que corrompe e engana todo mundo, porque o sistema eclesiástico dos católicos romanos e dos protestantes, ao se juntarem, controlarão toda a riqueza do sistema mundial e forçarão toda a terra para dentro de sua armadilha religiosa. Ou os matarão por lhe recusar o direito de comprar ou vender, por meio do qual ganharam a vida. Isso se cumprirá completamente, porque as filhas da prostituta estão quase que de volta a ela. Nesse interim, Roma adquiriu quase que todos os suprimentos de ouro. Eu te pergunto, onde é que está o ouro do mundo? Está em Roma. Até o ouro que Hitler, Mussolini e Eichmann tomou dos judeus. Estão tudo em barras de ouro com o símbolo da suástica. Aonde? Lá no Vaticano. Tudo guardado. O Papa do tempo de Hitler teve vamos dizer assim, uma parceria, não é isso? Uma parceria. Porque um dos padres na época que se converteu foi falar com o general que estava matando os judeus. Você sabe o que o general falou para o padre? Ele falou, mas peraí, por que vocês estão nos proibindo de querer matar os judeus? Vocês mataram milhões aí para trás, queimando na fogueira e fazendo tudo, por que vocês querem proibir nós agora? E esse padre se converteu e ele morreu junto com os judeus naqueles dias de Hitler. Então veja, nesse interim, Roma adquiriu quase que todos os suprimentos de ouro, porque as nações vão quebrar, mas Roma tem o ouro. Os judeus têm o bônus, quer dizer, o papel moeda. Por que os judeus têm o bônus? Porque as bolsas de valores do mundo, os maiores bancos mundiais, meu irmão, minha irmã, se você quer saber, está na mão do judeu. As bolsas de valores, o FMI, o Banco Mundial, o Banco de Hong Kong, a maioria dos bancos mais poderosos do mundo, os majoritários, são judeus. Então o que vai fazer? O que vai acontecer?
Vai chegar o momento que os Estados Unidos vai quebrar, vai precisar de dinheiro, outras nações vão quebrar, vai precisar de dinheiro e vai pedir para quem? Vai pedir para Roma. Por que tem que pedir para Roma? Porque Roma tem o ouro e você não pode fazer dinheiro sem o ouro. O Brasil mesmo é controlado, porque o Brasil tem muito ouro, mas eles não podem tirar o ouro que está no Brasil, vamos dizer assim, da nossa nação aqui. Se o Brasil arrancar todo o ouro que está aqui, vai quebrar as outras nações lá. Mas existe uma outra força por cima que controla tudo, que controla até o Brasil. Existem outras elites que estão controlando tudo. Você pode ver que o Brasil não pode fazer uma bomba atômica, não pode ter uma ogiva nuclear. O Brasil não pode fazer um míssil aí de 3.000 quilômetros de alcance, não pode. O míssil que o Brasil pode fazer é de 600 quilômetros, 500, 600 quilômetros, pertinho. Por quê? Porque é tudo controlado pelas nações, meu irmão. Não vamos entrar em detalhes. Então veja, os judeus têm o bônus e todo o papel. Na hora certa, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, retirando de circulação todo o papel. Por isso que vai ter só uma moeda. E exigindo ouro. Sem nenhum ouro, o sistema desmorona. Os judeus serão apanhados na armadilha e entrarão na aliança. E a igreja prostituta assumirá o comando do mundo inteiro. E aí vai cumprir o quê? Isaías 28. Israel, os judeus, fizeram um concerto com a morte e um concerto com o inferno. E depois esse concerto vai quebrar e eles vão pagar caro, porque todas as nações, na batalha de Armagedon, na grande tribulação, vão se reunir para varrer Israel do mapa. Vão querer acabar com Israel. Todas as nações, você vê isso em Zacarias 12, todas as nações se prepararão de Gog e Magog, dos quatro cantos da terra, para querer varrer Israel do mapa. É quando Cristo desce na batalha de Armagedon. E aí, meu irmão, é bagaço para todo lado. Porque ele descerá para defender Israel por causa de uma promessa que ele deu a Abraão. E também, se você quiser examinar, você lê 11 de Romanos. 11 de Romanos. Todo Israel será salvo. Israel é o umbigo do planeta Terra. É o centro. Então Deus é obrigado com aquele povo. Mesmo o que tem acontecido e tem acontecido coisas, mas Deus é obrigado com Israel. Agora, claro, Deus vai salvar 144 mil, que são os eunucos. Os demais poderão entrar no prisma individual. Mas eu quero, meu irmão, seguir mais um pouquinho aqui sobre a promessa de Deus, porque o nosso tempo já está esgotando. Apocalipse 3, 11 e 12. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Veja, não precisamos comentar sobre o pensamento de que ele vem sem demora. Sabemos que ele vem porque estamos no fim. Estamos nos últimos dias. Mas ele continua dizendo, guarda o que tens. O que você tem, irmão? Você tem um pouquinho de fé? Você tem um pouquinho de obediência? Você tem um pouquinho de testemunho? Você tem um pouquinho de crença, de cristianismo no seu coração? Guarda o que tens. Não perde, não. Não deixa o diabo tirar o que você tem, não, meu irmão. Não apostata, não. Não vai para o mundo, não. Não vai para o pecado, não. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Há uma coroa preparada para você, lá no céu. E antes de finalizar aqui, deixa eu contar uma historinha para vocês, da coroa que me veio na mente aqui, para finalizar. Meu irmão e minha irmã, diz uma história que tinha um pastor que gostava de ir para casa dos irmãos assim, no final de semana, né, jantar, almoçar, aquela coisa toda. Pastor bem gordão, bem fortão, bem barrigudão, fala bem claro.
E aí esse pastor um dia teve uma visão, tipo de um sonho-visão, e ele foi no céu. Chegou lá no céu, ele encontrou um anjo, e o anjo levou ele num lugar e falou: olha, pastor, que bom que o senhor veio, eu sou o anjo que cuida aqui das coroas dos filhos de Deus. Ele falou: opa, que benção, então eu vou ter a oportunidade de ver a minha coroa. Aí ele foi assim nos reservatórios, onde estava ali o lugar onde colocava, né, as coroas, e cada coroa tinha o nome dos irmãos ali na coroa. Aí foi mostrando essa aqui, uma coroa muito bonita, ele olhou assim: mas que coroa linda, é do irmão fulano de tal. E foi mostrando a coroa do povo da igreja. E aí ele falou assim: puxa vida, se a coroa desses irmãos é linda, é uma coroa maravilhosa, a minha aqui, então, que eu sou pastor, a minha deve ser a coroa mais linda daqui, né? Ele pensando. E foi. Aí o anjo falou: agora eu vou te mostrar, lá do povo da sua igreja, aqui, a coroa mais bonita, mais cheia de pedras preciosas e mais boa, bem detalhada, vou te mostrar. Aí ele falou com ele mesmo, falou: essa deve ser a minha. Foi lá, meu irmão, e mostrou aquela coroa, aquela linda coroa, que resplandecia assim a glória de Deus. Aí ele falou, aí antes dele perguntar se era dele, o anjo falou: essa aqui é da irmã Maria. A irmã Maria, meu irmão, é a zeladeira da igreja. É que varre a igreja, lava os banheiros, limpa os bancos. É, aquela coroa maravilhosa era da irmã Maria, da irmã mais humilde lá do tabernáculo, da igreja, que cuidava, que varria, que lavava os banheiros, que zelava da igreja. Aí ele falou: puxa vida, se da irmã Maria a coroa tão linda, e a minha então? Aí chegou o momento que ele falou: mas anjo, eu tô curioso, mostra a minha coroa. Eu falei: ah tá, vou mostrar a sua, vem cá. Meu irmão mostrou uma coroazinha bem michuruca. Por quê? Ele não fazia nada. Ele não ia atrás das ovelhas, ele não cuidava do rebanho. A coroa dele estava faltando tudo, só estava a armação. Então, não é em vão que Deus falou assim: ao que vencer, eu lhe darei a coroa da vida eterna. Então, meu irmão, cada um de nós temos uma coroa. Agora, você tem que enriquecer a sua coroa com suas boas obras, não é isso? Perdoando os seus irmãos, ajudando as pessoas, produzindo bons atos para as pessoas, né? Sem fazer acepção de pessoas, sem humilhar ninguém, sendo um servo. Vida eterna é servir outros, é ajudar a causa. Muitas vezes a igreja está lá, ninguém vai limpar a igreja, ninguém vai lá, deixa só para um casal lá, só para aquele irmão, a vida toda, ano após ano, ele limpando a igreja, ninguém se interessa. O povo parece que não tem interesse em enriquecer as coisas espirituais. Mas isso, meu irmão, para aqueles que são dedicados à causa de Deus, eles não esperam bater na cangaia, eles vão, eles estão aí. Então, para finalizar, nós entramos nesse detalhe agora, nós vamos ter uma palavra de oração, vamos orar, finalizando a nossa programação, porque o tempo já voou.